O acampamento de Israel estava repleto de vida e movimento. Homens, mulheres e crianças viviam juntos, cercados pelo deserto imenso, mas unidos pela promessa de Deus. No centro do acampamento, o tabernáculo erguia-se como um símbolo da presença divina. Ali, Deus habitava no meio do seu povo, mas sua santidade exigia um cuidado especial. O povo precisava ser puro, não apenas no coração, mas também em seus corpos e suas vidas diárias. Foi nesse contexto que Deus deu a Moisés instruções sobre pureza cerimonial. Ele desejava que Israel fosse um povo santo, separado das nações ao redor, vivendo de acordo com os padrões de santidade que refletiam sua própria natureza. Pureza nos alimentos. Deus começou instruindo Moisés sobre os alimentos que eram permitidos e os que eram proibidos. Vocês podem comer qualquer animal que tem casco dividido e que rumina, mas não devem comer aqueles que não têm essas características. Assim, animais como o boi, o carneiro e o cabrito eram permitidos, mas o porco, o camelo e outros eram proibidos. Quanto aos peixes, Deus permitiu os que tinham barbatanas e escamas, mas proibiu os outros. A lista continuava, abrangendo aves, insetos e outros animais. Cada regra tinha um propósito: lembrar ao povo que até as escolhas mais simples, como o que comer, deveriam refletir sua dedicação a Deus. O povo ouviu atentamente. Cada pedaço de alimento que colocavam em suas bocas era um lembrete da santidade de Deus e de seu chamado para viver de forma diferente. Pureza no corpo. Além dos alimentos, Deus também deu instruções sobre o corpo. Ele falou sobre situações que tornavam uma pessoa cerimonialmente impura, como o contato com cadáveres, feridas ou doenças de pele. Essas regras não eram apenas sobre higiene, mas também sobre ensinar ao povo que a pureza física refletia a necessidade de pureza espiritual. Por exemplo, quando uma pessoa tinha uma doença de pele, como lepra, ela deveria ser examinada pelo sacerdote. Se fosse considerada impura, deveria viver fora do acampamento até ser curada. Esse isolamento, embora difícil, era necessário para proteger a santidade do povo e do tabernáculo. Quando a pessoa era curada, passava por rituais específicos de purificação, incluindo banhos, sacrifícios e a oferta de um pássaro vivo que simbolizava a renovação e o retorno à comunidade. Pureza na vida diária. Deus também deu orientações sobre questões diárias. Essas questões incluíam fluxos corporais, como menstruação, nascimentos e outras secreções. Cada situação exigia um tempo de purificação e, em alguns casos, sacrifícios específicos. Essas regras lembravam ao povo que Deus estava presente em todos os aspectos da vida. Essas instruções, embora detalhadas e às vezes difíceis de compreender, tinham um propósito maior. Elas ensinavam ao povo que a santidade não era apenas uma ideia, mas algo que permeava cada aspecto de suas vidas. Cada regra era um lembrete de que eles estavam diante de um Deus santo. O papel dos sacerdotes. Os sacerdotes desempenhavam um papel crucial nesse sistema. Eles eram os guardiões da pureza, examinando as pessoas, oferecendo sacrifícios e declarando quem estava apto a retornar ao acampamento. Sua responsabilidade era grande, pois sua fidelidade garantia que o povo pudesse viver em harmonia com a presença de Deus. Um povo santo para um Deus santo. As leis de pureza cerimonial podem parecer distantes para nós hoje, mas para o povo de Israel, eram um lembrete constante. Cada regra, cada sacrifício, cada ritual apontava para a santidade de Deus e para o chamado de Israel de ser um povo separado, vivendo em comunhão com o Criador. Essas leis também apontavam para algo maior, a necessidade de um sacrifício perfeito. Esse sacrifício purificaria não apenas o corpo, mas a alma. Elas eram um prelúdio para Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para cumprir toda a lei e nos tornar completamente puros diante de Deus. A história da pureza cerimonial não é apenas sobre regras. É sobre a proximidade de Deus com seu povo e o cuidado que Ele exige para que essa comunhão seja mantida. É uma lembrança de que, para caminhar com o Santo, também devemos buscar viver em santidade.